Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai estar falando um pouquinho principalmente sobre o tratamento da queratose pilar. Vou estar deixando algumas dicas, sugestões e indicações de sabonetes que a gente pode estar utilizando para melhorar um pouquinho o aspecto dessa região, dessas lesões e também de alguns componentes ácidos, alguns hidratantes e cremes que a gente pode estar utilizando. Só lembrando que queratose pilar são aquelas bolinhas um pouquinho mais ásperas, ressecadas, parecem como se fossem umas mini espinhas que geralmente aparecem na região posterior dos braços e na região posterior atrás das coxas. Muitos pacientes têm essa condição desde a infância e algumas condições também podem agravar ou induzir o surgimento dessas lesões, como peles muito secas, ressecadas, pacientes que acabam não fazendo uma hidratação diária e correta da pele, pacientes que utilizam roupas muito apertadas, muito justas, também podem ser acometidas por essa condição. Pacientes que eventualmente também tomem banhos muito quentes, banhos prolongados, tudo isso daí vai promover a origem, né, o surgimento deste quadro. E é importante a gente lembrar que o conteúdo, né, dessas lesões, dessas mini espinhas, dessas mini bolinhas, é só um acúmulo de queratina, às vezes de sebo, então a gente acaba não tendo um quadro infeccioso, por exemplo, como em casos de abscessos, de espinhas, de nódulos, aquelas pápulas e pústulas mais avermelhadas e com pus que a gente tem nas espinhas. É um quadro diferente, muitos pacientes acabam cutucando, manipulando muito essas lesões de queratose pilar e muitas vezes acaba não saindo nenhuma secreção, nenhum conteúdo ali importante e isso acaba gerando uma acaba gerando algumas lesões sobre essas bolinhas, então a gente acaba tendo muitas escoriações, vermelhidão, e eventualmente o paciente acaba se machucando e deixando cicatrizes e marcas no local onde ele acabou cutucando e coçando. Quanto ao tratamento, hidratantes convencionais, comuns para pele seca ou extra seca, nem sempre vão ser muito efetivos. Importante a gente lembrar que geralmente o tratamento da queratose pilar pode ser muitas vezes insatisfatório, a gente tem uma melhora pouco significativa e o paciente, por fim, acaba convivendo com essa condição sem se preocupar, visto que é uma condição benigna, geralmente não evolui, não tem nenhuma malignidade, nenhum outro acometimento mais grave. Por isso, no tratamento, a gente prefere cremes hidratantes que contenham ácido salicílico, que contenham ureia, pantenol, ceramidas, ácidos graxos, dentre outras substâncias que vão fazer uma melhora, vão gerar uma melhora nesse aspecto mais áspero, mais grosseiro e a longo prazo vão desgastando, vão devastando, né, a superfície dessas lesões para que elas fiquem menos altas, menos salientes e vão ficando com o passar do tempo mais planas, mais regulares. Então, para higienização, para lavagem dessa região onde a gente tem essas lesões, eu indico bastante sabonetes ou géis de limpeza que contenham ácido salicílico, principalmente para a gente ir fazendo esse desgaste ali químico a longo prazo da região. Também sabonetes como o Glycare em barra, por exemplo, é uma excelente opção. Para o resto do corpo, o paciente pode utilizar o seu sabonete convencional mesmo, mas nessas regiões seria o ideal que o paciente utilizasse algum sabonete mais específico. A gente teve recentemente um lançamento da Principia, que é um sabonete, um gel de limpeza, como a gente chama, que já tem ácido salicílico, é um produto excelente para o paciente estar fazendo essa aplicação durante o banho. Já quanto à hidratação da pele nessa região principalmente, a gente já tem que partir para algumas opções um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais até espessas desses hidratantes, desses cremes. Então a gente tem boas opções como o Cetaphil Pro hidratante corporal, a gente tem um hidratante corporal da linha Glycare, da Mantecorp, que também é excelente. Temos o Ureadin, da Isdin, dentre outros hidratantes que são mais específicos para esse tipo de quadro e que a longo prazo vão ter uma resposta um pouquinho melhor do aspecto da região. Lembrando que o resultado nem sempre vai ser satisfatório a ponto de zerar todas as lesões, fazer com que todas sumam. Isso daí vai melhorando bastante o aspecto, principalmente da aspereza e da superfície dessas lesões. E você sofre com queratose pilar? Já notou algumas bolinhas atrás dos braços, atrás das coxas? Já fez algum tratamento prévio? Já fez algum que não deu certo, não resolveu muito? Deixa aqui nos comentários pra gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.